Então hoje nós vamos falar sobre esse tema que, segundo Bert Hellinger, né, ele fala algo mais ou menos assim, muito belo. Ele diz: há algo mais maravilhoso, há algo que nos gere mais felicidade e há algo mais difícil do que os relacionamentos de parceiros, né? Através dos relacionamentos de parceiros, nós podemos observar como nós estamos no mundo. Lógico que algumas pessoas conseguem ser verdadeiramente felizes, mesmo estando sem um parceiro ou sem uma parceira. Mas a grande maioria de nós buscamos um outro ser, uma outra pessoa, para que a gente realmente possa compartilhar a vida. E isso gera, quando estamos felizes, gera um movimento grandioso para que a gente realmente consiga realizar muitas outras atividades com facilidade em outras áreas. Mas, quando estamos com dificuldade nos nossos relacionamentos de parceiro, as outras áreas também são diretamente afetadas. Por exemplo, nós todos estamos flutuando em várias áreas, mas, por exemplo, o lazer. Se a gente não tiver tanto tempo, né? Meu lazer é só uma vez por ano que eu consigo viajar, ou nem todos os finais de semana eu consigo descansar. Mas se você estiver bem no relacionamento, mesmo que você não tenha um tempo de viagem ou de fazer algo que para você seja lazer, você ainda assim continua bem. Mas quando o relacionamento é difícil, até nas viagens são péssimas. Então, por isso, a gente precisa, né? Quase todos nós precisamos de estar bem. De vez em quando, por um tempo, estarmos sozinhos e bem. E outras vezes estarmos com alguém e estarmos felizes. Mas o que realmente acontece, que faz com que grande parte dos relacionamentos de parceiros deem certo por pequeno tempo. Ou a pessoa convive com o outro por muito tempo, mas sem aquela alegria. Então, Bert Hellinger diz o seguinte, até no livro dele, que se chama Amor à Segunda Vista, ele diz o seguinte, que nos relacionamentos de parceiros, nós temos o amor à primeira vista e o amor à segunda vista. À primeira vista, o homem olha para a mulher olha para o homem, ou que seja dois homens ou duas mulheres, mas olha para o outro e sente um movimento dentro de si que aquela pessoa é importante para você, que você quer estar com aquela pessoa. É o primeiro olhar, é o amor à primeira vista. E lembrando que em todos os relacionamentos, nós não nos unimos só à outra pessoa. Nós nos unimos com o sistema familiar da outra pessoa. E nesse primeiro momento, por um período, tudo que o outro faz, a gente contemporiza. Tudo que o outro faz, você pensa, não, mas vai passar. Nós mulheres somos tão danadas que a gente pensa, não, depois eu dobro ele. Não, depois eu vou ajeitar para ele fazer do jeito que eu quero. Muitas vezes a gente começa esse pensamento lá no início. Lá próximo já do amor à primeira vista. Então a gente olha para a pessoa, a gente concorda por um período com aquela pessoa, exatamente como aquela pessoa é. A gente passa por cima de algumas coisas, a gente convive. Mas depois todos nós, ou você conclui aquele relacionamento, ou você entra para o amor à segunda vista. Que é quando você enxerga o outro mais profundamente. O outro também, lógico que vai te enxergar mais profundamente. E é quando, então, a gente começa a não concordar com o outro exatamente como ele é. Então, a gente começa a querer modificar a outra pessoa. E aí começa o amor à segunda vista e os problemas. Então, nós precisamos manter esse primeiro olhar. Por que que no início era tão bom? E por que que depois a gente vai deixando
de admirar o outro, de gostar do outro ou da outra exatamente como ele é. E eu gosto muito de perguntar quando alguém vem, né, às vezes quer fazer uma constelação porque quer um relacionamento, eu pergunto, no primeiro momento, você está disponível e disposta ou disposto ou você está só disponível? Porque se eu quero estar com uma outra pessoa, eu tenho que estar disponível, lógico, mas eu também tenho que estar disposta. Disposta a mudar alguma coisa em mim para estar com a outra pessoa. Quem vive sozinho por um tempo, mora sozinho ou vive sozinho, tem um movimento diário, um movimento semanal. Mas se eu quero estar com a outra pessoa, estou disposta a quê? O que eu estou disposta a perder para ganhar outra coisa? O que eu estou disposta a fazer para que o outro realmente queira estar comigo? O que eu estou disposta a fazer para concordar com o outro exatamente como o outro é, sem querer modificá-lo, sem querer alterar os seus valores? Eu estou também disposta a concordar com a família da outra pessoa exatamente como ela é, com os valores que nem sempre são os mesmos valores da minha família, e concordar que aqueles valores para aquela família também são certos, sem querer impor as minhas condições. Então, se eu olho para um homem ou para uma mulher, no primeiro momento, esse amor à primeira vista, né, tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso. Mas depois nós precisamos continuar sentindo isso maravilhoso, achando a outra pessoa incrível. Gente, eu estou concluindo o resfriado. Semana passada eu achei que eu estava concluindo, mas ainda estou tossindo ainda. Então ainda estamos já quase no final. Hoje no programa de televisão eu ficava assim, para a entrevistada, né? Acenava para ela um pouquinho que eu tinha que parar para poder tossir. Mas já estamos bem, pelo menos não estamos com febre mais. Então, nós precisamos sim, se eu quero que a outra pessoa, seja ele qual for, concorde comigo, com o meu sistema, com a minha família e com os meus valores, eu preciso concordar com o outro ou com a outra também, exatamente como é. E isso faz com que a outra pessoa talvez observe o que mais te agrada e queira modificar, mas aí a pessoa modifica por ela mesma. E não pela imposição nossa. E na maioria das vezes, essas imposições que nós fazemos não tem a ver com a outra pessoa. Tem a ver com as nossas carências. Tem a ver com as nossas dificuldades. Dias atrás eu falei para o meu esposo, falei, tal situação assim me incomoda, mas isso não tem a ver com você, tem a ver comigo. Você tem o direito de continuar assim. Eu é que preciso resolver, porque isso me incomoda. Então, quando a gente olha para nós, o que o outro faz, por que isso que ele faz me incomoda? Não tem a ver com ele. A outra pessoa tem o direito de ser exatamente como é. Bom, e nesse movimento, nós precisamos compreender qual é o nosso papel no nosso relacionamento. Na maioria das vezes, eu não vejo um homem querendo que a mulher seja parecida com ele como homem. Mas nós somos uma pessoa incrível, né? Nós mulheres. De alguma forma, a gente vive numa luta para que o homem tenha mais sentimento, para que ele seja mais afetuoso, sabe? Para que ele seja mais meloso, como muitas vezes nós somos. Só que o homem, ele é diferente, o masculino é diferente. Lógico, tem homens afetuosos, claro, e é bom também. Tem homens que têm sentimentos, que às vezes choram mais do que a gente? Tem, mas será que a gente gosta disso, de verdade? A gente quer, né, Wellington? A gente quer que o homem seja mais sensível. Mas fica sensível para vocês verem o que a gente faz, né? Então, não acredite em tudo que a gente fala. Nem tudo que nós mulheres falamos é exatamente o que a gente quer na nossa alma.
Então, a gente precisa identificar de que forma esse meu homem demonstra o amor dele por mim. E a gente vai ver se dá tempo de falar um pouquinho das 5 linguagens do amor, porque é muito importante a gente compreender a maneira com que eu me sinto amada e também conseguir identificar a maneira com que o meu parceiro ou minha parceira vai se sentir amado, porque é uma confusão de comunicação incrível, né? E não tem curso que resolve se a gente não souber algumas nuances dessa dificuldade de comunicação. Então, nós precisamos compreender que o masculino e o feminino são realmente diferentes e isso é fantástico. Porque se o homem se tornar muito feminino, nós não vamos querer eles. E se nós nos tornarmos muito masculinas, o homem também não vai te querer. Tanto é que Freud já dizia, o homem não agride a mulher, ele agride o masculino que emerge da mulher. Então, quantas vezes nós, ou a quantidade de situações nos nossos relacionamentos, nós nos comportamos como homens. E isso diretamente agride o outro homem, sem estar estapeando o homem. Então a gente pode, e o que é mais, digamos, mais difícil para nós mulheres, é que nós muitas vezes somos empresárias, né? Nós somos empreendedoras, nós somos líderes de grupos. Só que e aí o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente chega no relacionamento também como executiva, também como líder. Então, nós precisamos, como mulher, saber agir assim, quando eu estou convocada na minha profissão e conseguir ter um tom de voz diferente. Quando eu falo com o meu parceiro ou com a minha parceira, né? Até num relacionamento de 2 mulheres ou de 2 homens, quase sempre, ou sempre, tem um que tem mais o aspecto masculino. Seja 2 mulheres ou 2 homens, e o outro o aspecto mais feminino. Então a gente precisa dar conta. E nós, como mulheres, nós conseguimos. Se a gente quiser, a gente consegue fazer isso. A gente consegue ser líder, ser empresária e chegar no nosso relacionamento como mulher. Para que a gente não queira dirigir, porque o nosso homem, ele não é nosso funcionário. Ele não é um subordinado. Numa relação de parceiros, é uma relação de iguais. Não tem quem sabe mais. Não tem quem pode mais, como, por exemplo, os pais e filhos. Então, numa relação de parceiros, a gente precisa respeitar o outro para ser respeitado. O respeito a gente não compra com leis, né? Aqui no Brasil está assim, tudo quanto é coisa, que para respeitar você tem que ter lei. Não coloca no movimento da humanidade a própria humanidade. E nos nossos relacionamentos também. A gente adquire do outro respeito quando você respeita. E respeitar o outro é respeitar o outro, respeitar os relacionamentos anteriores do outro. Também. Depois vamos ter mais coisa para respeitar. Bom, se eu chego no relacionamento com ele já teve 2, 3 mulheres importantes que se casaram, ou que tiveram filhos, ou que tiveram relacionamentos onde ali teve sentimento, ou seja, muitas vezes a própria pessoa não sabe. O homem ou a mulher não sabe quantos relacionamentos importantes anteriores ele teve. Porque às vezes para ele foram 3. Mas tinha mais uma outra pessoa que às vezes se apaixona por nós. E dependendo da postura nossa em relação àqueles que nos amam, faz com que gere vínculo. Enfim, muitas vezes nós não sabemos todas as mulheres que foram importantes para os nossos homens. Mas, na maioria das vezes, quando o relacionamento é depois dos 20, a gente não é a primeira, né? Às vezes, assim, se a gente começa a namorar com 14, ele com 16, às vezes a gente pode ser a primeira mulher daquele homem. Mas acontece que, mesmo sem saber, sem ficar escarafunchando, quantas mulheres você teve, como é que foi? Isso é falta de respeito também. Então,
Muitas vezes, né, uma frase legal quando as pessoas fazem perguntas estranhas, a gente pode dizer, como você não tem o direito de me perguntar isso, eu não tenho obrigação de te responder. E aí você está colocando limite, porque você também não tem o direito de perguntar. Mas, mesmo sem saber quantas pessoas, a gente pode sim ter uma postura de respeito e de inclusão. Incluir, concordar e agradecer aos relacionamentos anteriores que nosso parceiro ou nossa parceira teve. Porque se nós estamos com aquele homem ou com aquela mulher, é porque os outros ficaram para trás. E muitas dessas pessoas que ficaram para trás sofreram, às vezes choraram, por causa desse homem ou dessa mulher. Desse homem ou dessa mulher. Então, se eu quero permanecer nesse relacionamento, eu preciso respeitar toda a história da outra pessoa. E nessa história estão os seus relacionamentos anteriores. Quem quer ser a primeira no relacionamento, que a outra pessoa já teve outros parceiros e parceiras, e ele quer ser o primeiro, ele vai lá ocupar um lugar. Ele quer ir para esse primeiro lugar porque quer ser a mais importante. Às vezes quer ser mais importante do que a mãe dos filhos do homem. Né? Quer ser mais importante porque a outra não sei o quê. Enfim, quando você vai mentalmente e no seu coração querer ocupar o primeiro lugar, e o primeiro lugar não está lá. Aqui era o primeiro lugar, ficou para trás. Aí o que vai acontecer com você? Aliar-se a ela e vai ficar para trás também. Né? Então, certa vez, né, quando eu encontrei o meu esposo, passou um tempinho, eu fiz uma pergunta para ele assim, amor, de 0 a 100, qual que é o número? Aí dentro de mim eu pensei, o número que eu ia falar é o meu, né? Aí eu falei assim, de 0 a 100, qual que é o número? Para eu saber quantos que eu tinha que incluir, né? Ainda bem ficou perto do 10, sabe? Então deu certo. Então eu descobri qual era o meu lugar. E ali eu sou a pessoa desse lugar. E todas as outras têm um lugar especial no meu coração. Respeito por essas pessoas e pelo destino delas e pelo que elas viveram com aquele homem que eu quero estar é necessário para que você possa ficar no seu lugar. Ah, eu sou a 11ª, tá tudo bem. Né? Mas eu tô a 11ª, mas eu tô aqui, né? Eu não sou a 11ª que está no outro lugar. Bom, respeito aos pais da sua mulher, ou da mulher que está como sua mulher, respeito aos pais do seu homem, ou do homem que está como seu homem. Tanto é que Bert diz o seguinte, olha a diferença quando a gente diz assim, meus sogros, ou os avós dos meus filhos. Percebe a diferença? O peso, a beleza, a diferença? Né? Agora, para os sogros dizerem minha nora ou meu genro, eles falam isso e tem um bom efeito. Mas quando eu chamo os avós dos meus filhos de sogro e sogra, afasta. Mas esses são os avós dos meus filhos. E isso quase ninguém apresenta dessa forma. Mas essa forma é muito bonita, né? É muito bela também. E esse respeito, né? E chamar os pais do nosso parceiro, da nossa parceira, de avós dos nossos filhos, une. Porque esse método das constelações, ele existe, Bert Hellinger trouxe isso, e qual que é a função maior? Unir o que está separado. As relações humanas, ou seja, unir o que está separado nas relações humanas. Então, por isso a gente precisa compreender a postura para que as coisas deem certo. Porque a vida flui através dos relacionamentos de parceiro. A vida, as crianças, elas nascem. E é muito bom quando as crianças podem seguir com seus pais. Com o pai, com a mãe, ali próximos. Se porventura se separam,
mas que sigam unidos através da criança e em benefício dessa criança. Na criação de filhos, quantas divergências acontecem? Porque os homens, no geral, os homens respeitam um pouco mais a nossa intromissão. Nós somos, sim, mais intrometidazinhas, porque somos mulheres, e as mulheres têm a característica de ser mulher mesmo, mas também a característica materna. Mesmo antes de sermos mães, nós temos esse movimento cuidador. Então, a gente é mais dada a esse movimento. Então, quando nós estamos com alguma dificuldade na criação das nossas crianças, os pais precisam conversar em separado, para que quando um for orientar, o outro não entrar entre a criança e o pai. Porque acontece muito isso, a gente percebe isso, né? Que é muito mais a mamãe que entra entre a criança e o pai do que o pai que entra entre a criança e a mãe. E isso gera uma dificuldade na mente dessa criança, porque ela começa a manipular os dois quando a gente age assim. Então ela nem respeita um e nem respeita o outro. E ela faz a manipulação e a gente vê isso de forma clara. E quem que é prejudicado? A criança. Então, quando tem dois caminhos e ambos pensam diferente, precisam conversar longe da criança, fora daquele momento, para entrarem num acordo. E Bert Hellinger diz o seguinte: a mulher que quer ter um homem, ela precisa segui-lo. E o homem que quer ter essa mulher, ele precisa servi-la. Então, quando um segue e o outro serve, é muito mais fácil. Isso significa, o Bert disse o seguinte: numa dificuldade, numa divergência de opinião, que a mãe permita que o filho siga o pai. Que o filho esteja, por exemplo, a mãe tem uma ideia religiosa, o pai tem outra, que ele vá com o pai. Até porque gera melhor efeito para os filhos quando os filhos se alinham com o pai nesse movimento depois de uma certa idade. Porque é o pai que apresenta o mundo para o filho e é o pai que apresenta o filho para o mundo. Então nós geramos, nós acolhemos, nós cuidamos e aí a gente entrega. Eu digo para as minhas filhas, e elas também dizem, né, que meus netos devem ser muito prósperos, porque está tudo colado no pai. Então, certa época, as duas vivem muito bem com seus maridos. Meus genros são maravilhosos também. Eu acho muito interessante, alguns anos atrás, eu tenho uma netinha que está com 11 anos. Sei que alguns 3, 4 anos atrás, eles estavam conversando, e aí, então, diz que a minha neta falou assim: mas se a mamãe e o papai separar, eu fico com meu pai. Aí a minha filha falou assim: minha filha, você está certinho, porque eu no seu lugar ficava também. Então, seu pai cuida muito melhor. Então, eu vejo isso assim, essa abertura, né? Para que os pais possam conduzir também, mesmo pequenininhos. E depois que crescem, essa ligação com o pai. Mas com o pai, porque o pai é homem. E o homem está mais ligado à vida, enquanto nós, mulheres, estamos mais ligadas à morte. Fazer o quê? Né? A gente está mais ligada à morte. Tanto é que a gente observa no percentual de depressivos. A mulher ganha disparado, né? Por quê? Porque toda depressão é um olhar para a morte. Como nós, o feminino, temos mais ligação com a morte, então nós desenvolvemos mais depressão do que os homens. Por isso, o filho está conduzido pelo pai, ou a gente permitir que esse pai apresente o mundo para o filho, o pai ajuda o filho a ser livre. E a mamãe faz o quê? Não, tadinho, ele só tem 30 anos, deixa ele aqui em casa. Tá tão novinho ainda. E o pai fala: você não vai caçar serviço, não? O que você vai fazer da vida? E a mãe fala: meu bem, mas ele tá tão novo ainda, né? E assim vai. Esse é o nosso movimento. Mesmo quando a gente não fala, muitas de nós pensamos assim. E o pai não, o pai empurra para o mundo. Não me respeita, não?
rua, vai aprender com a vida. A gente fala, não me respeita, não. Aí a mãe vai recolhendo. Gente, o que a gente vê hoje de mães que se calam para os filhos. E tem hora que a gente vê isso onde? Dentro do shopping. O filho tem 3 anos, tem 4 anos, tem 5 anos. E apronta o maior escarcéu. E a mãe se cala. Imagina isso daqui uns 15 anos. O que vai virar, né? Essa criancinha linda. Então, nós precisamos, sim. Às vezes eu conto isso, né? A nossa mãe era muito mais brava do que nosso pai. Nossa, mas muito. Então, papai, às vezes meu pai não estava em casa, então a mamãe chamava a atenção da gente, tal, né? Estavam meus irmãos lá, e ela falava assim, vocês parem com isso, porque senão eu vou contar isso para o seu pai. Era engraçado como essa frase tinha um efeito incrível. Apesar de que todos nós sabíamos que o papai não fazia nada conosco. Aí o papai chegava, né? Às vezes ela contava, Joaquim, aconteceu isso e tal. Ele falava assim, nega, você precisa bater nesses meninos. Percebe? Era uma curva que eles faziam que no fim sobrava para a mamãe. Eu falei, mas não é. Mamãe dizia, né? Não são seus filhos também, mas não tinha coragem, né? De bater na gente. Então, mas ele já dava autorização para ela, né? Você precisa dar umas varadas nesses meninos. E ali, mas quando ela trazia a figura dele, eu vou contar para seu pai, porque outras hoje em dia, as mamães, ao invés de falar assim, né? Muitas vezes falam assim, eu nem vou contar para seu pai, porque ele é mole demais. Não é? Eu sei que aqui vocês não falam isso não, mas algumas pessoas falam, sabe? Falam, eu não vou nem falar para seu pai, porque ele não toma decisão nenhuma. Eu não vou nem falar para ele que você precisa de tal coisa, porque ele não resolve nada. Eu não vou nem dizer que você fez tal coisa, porque ele não toma providência. Gente, isso é desqualificar a força do pai da criança. E por outro lado, se esse homem fosse assim, porque na maioria das vezes não é, ele foi o homem que você escolheu. Né? Você escolheu. Porque é o feminino que escolhe o masculino. É o feminino que escolhe o homem para ser o pai das suas crianças. E ali então o feminino seduz. E o masculino é seduzido. Hoje em dia, o que a gente vê muito aqui, quando alguém pede, quero olhar porque eu tenho dificuldade nos relacionamentos. Então a gente coloca aqui o representante para a pessoa, o representante para o homem ou para o relacionamento. O que a gente vê na maioria das vezes hoje? Ou o feminino afasta, né? A mulher afasta, e afasta, e afasta. Ou seja, ela não quer, ela não está disposta. Outras vezes, ela vai em direção ao homem. Então, nenhum dos dois movimentos funciona. O feminino precisa estar no lugar do feminino, se ela quer o masculino. E aí ela precisa seduzir o masculino. E dos movimentos de sedução, isso não é só verbalizado, mas interno. É olhar para o homem que você quer e sentir dentro de você, eu te dou o espaço que você precisa. Internamente você recolhe. É só você recolher, o homem dá 2 passos na sua direção. Isso a gente vê aqui e a gente vê no mundo. Isso é seduzir. O feminino que pula em cima do masculino, o masculino vai embora. Então, e isso não é. Às vezes a gente faz isso, vive isso e não vê que está fazendo isso. Ah, mas o feminino hoje tem liberdade. Você tem, todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser. Mas olha o efeito. Qual é o efeito? Como que eu vou seduzir aquela pessoa? Bom, nas divergências de opiniões, hoje até estava entrevistando a Grisiele, ela não está aqui não, né? Está atendendo, né? A Grisiele é uma das terapeutas aqui. E achei legal, ela fez uma imagem, né? Trouxe uma imagem interessante, que ela disse o seguinte, gente, muitos de nós, dentro dessa parte de divergência de opinião e comunicação, muitos de nós achamos que o outro tem uma bola de cristal, né? Se tem, ela não funciona bem. Muitas vezes, né, as pessoas, os homens e as mulheres, querem que o outro entenda o que ele quis dizer. Agora, nós falamos de forma clara, né, separadinho os temas, né? A gente vai falar do tema, né? O meu tema hoje é
em qual lugar nós vamos passar as férias, a mulher é assim, ela separa, né? As caixinhas. A gente vai falar sobre as férias. Então, a gente resolve aquele tema, depois a gente passa para o outro, que o tema é como que nós vamos comprar o material escolar das crianças, né? O que a gente apronta, gente? A gente fala, eu acho que a gente deveria ir para né, as férias, para tal praia assim, mas tem o material das crianças e a gente ainda não fez a matrícula e a gente mistura assunto. E isso gera uma problemática. Para nós, a gente está falando claramente, né? Mas nós precisamos separar assunto. Isso aí a gente precisa dar conta de aprender com o masculino. Separar o assunto. Nós vamos falar disso, anota, né? Até terminar de falar disso, eu vou falar disso. Mas a gente mistura tantas coisas, e aí a gente fala nas férias, a gente já leva o pensamento nas férias anteriores, o problema que nós tivemos lá, que a gente não vai chamar fulano. E aí começa aquela conversa, e aí gera uma dificuldade de comunicação. Então, a gente precisa separar o que nós vamos tratar. Nós vamos falar de quê agora? Nós vamos falar sobre as crianças. E outra coisa, ficar com DR todo o tempo. Gente do céu. Eu não sei como que muitas mulheres aguentam, porque eu sou mulher e eu não suporto isso, sabe? Então, resolva um assunto por vez. E na hora que estiver tranquilo, não é na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, procure silenciar um pouco, tome um copo d'água. Sabe? Espera passar, acalma, raciocina. Aí depois começa a ver o assunto. Muitos casais, todo casamento, todo relacionamento é um jogo. Todo relacionamento é um jogo. Cada um coloca uma carta. Então, um coloca uma carta de acordo com aquela carta que o outro coloca aqui. Mesmo quando a gente não tem essa consciência, todo relacionamento é um jogo. Agora, nós podemos mudar de tipo de jogo. A gente pode mudar. Porque quando a gente muda o jogo, o outro muda também. E como é do arquétipo feminino ser flexível, por isso que eu falo, nós mulheres damos conta. A gente dá conta de ser empresária e ser feminina junto com seu homem. A gente consegue, porque nós somos flexíveis. A gente é movimento. O homem é estático. O homem é representado pelo número 1, a mulher pelo número 2. O homem, ele é criança, depois ele entra na adolescência, depois ele vira homem, depois ele chega lá, muito depois, né? Ele para de produzir, entra na andropausa e envelhece e morre. Nós mudamos todo mês. A gente sangra, a gente muda de humor, a gente muda de lua, a lua muda, a gente muda também. Então, por isso a gente não pode exigir que o homem mude tanto. Quem consegue mudar é o feminino. Porque o feminino é flexível, a gente consegue, a gente é adaptável. Agora, a gente quer que o homem seja adaptável, eles não são, porque não é da constituição deles ser assim. Eles não conseguem. Bom, e a imagem, né, da Grisiele, que eu gostei muito, que eu falei para vocês, essa imagem da bola, né, de cristal. E a gente às vezes fala coisa tudo misturada e a gente quer que a outra pessoa entenda. E outra coisa, o tom de voz. É importante, se você quer que o outro te ouça, nós precisamos ter um tom de voz sem ser com imposição. A gente precisa observar os momentos em que nós estamos exigindo. Essa exigência ela vem no tom da voz, na postura. Se eu não consigo pedir, o outro não vai fazer o que você quer, a menos que ele seja uma outra pessoa fraca. Mas a pessoa, quando pede, o outro quase sempre faz até o que ele não conseguiria fazer, ele faz para atender o pedido. Isso tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. E nesse processo de relacionamento, nós precisamos também compreender a maneira com que eu me sinto amada. Né? O Gary Campbell, ele escreveu um livro que chama 5 Linguagens do Amor, onde é mostrado ali as formas com que nós nos sentimos amadas. A gente precisa entender o que a outra pessoa faz que me agrada e que eu me sinto amada.
Uma dessas linguagens é o tempo de qualidade. Tem pessoas que precisam, eu sou dessas. Eu preciso de ter um tempo, não precisa ser o dia inteiro. Meia hora, uma hora, um tempo onde eu esteja com o meu esposo e ele comigo, nós dois juntos, ali. Não é um tempo de qualidade que um está na internet assistindo um filme e o outro tá trabalhando. Não, isso aí não é estar juntos. Estarmos juntos. Ele, eu e o nosso relacionamento. Bom, muitas vezes a gente faz com o outro o que a gente quer receber. E às vezes o outro não gosta de tempo de qualidade. Né? Às vezes o outro está tão atarefado com muitas coisas que ele não consegue ter esse tempo. Mas se não conseguir ter muitas horas, muito tempo, pode ser 10 minutos que esteja juntos. Né? Uma outra linguagem é palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem amadas quando a outra pessoa elogia. Eu acredito que elogio todo mundo gosta, né? Porque eu acho um absurdo alguém dizer que existe crítica construtiva. Eu vejo que toda crítica é destrutiva. Então, se você quer que a outra pessoa se transforme, elogie ela. Então, elogio. Tem pessoas, né? Às vezes algumas pessoas nos procuram com dificuldade no relacionamento e eu pergunto, quantas vezes você elogia seu companheiro por semana? A pessoa fica assim. Aí eu já sei que é nunca, né? Nunca. Às vezes a pessoa elogia também, mas que camiseta bonita. Isso é elogio, gente? Você está elogiando a camiseta, né? Você tem que elogiar a pessoa. Observe essa pessoa, o que ela tem. Fala, mas seu cabelo tá lindo, né? Nossa, mas como você fica bem com essa camiseta? Olha a diferença, né? Não fala, nossa, que sapato bonito. Aí, daí, que sapato bonito, né? Eu quero saber, né? Elogie a pessoa naquilo que é dela, que é ela. Então, isso é uma das linguagens do amor. A grande maioria dos homens são impulsionados a prosperar muito através do elogio. E as mulheres têm esquecido de elogiar os seus homens. Aí você vai se achar, né? E aí vai achar outra. Não, ele vai ficar com você mesmo por causa disso, né? Deixa eu lembrar de que mais. Tem também o serviço, né? Ações de serviço. Esse que eu acho terrível, porque para mim não faz diferença no meu... Eu não vou me sentir amada de jeito nenhum se alguém for lavar as vasilhas para mim. Mas tem mulher que acha incrível, se sente totalmente amada se o companheiro lava o banheiro, por exemplo. Se ele lava as vasilhas, né? Tem pessoas que preferem que a pessoa lave os pratos do que te abrace e te dê um beijo. Eu pensei, meu Deus do céu. Mas tem gente que gosta e precisa e se sente amada. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, quando eu quero que a minha esposa fique muito bem, eu lavo o banheiro. Então, tem de tudo, né, gente? Tem também, deixa eu lembrar mais, presente, né? Os presentes. Então, muitas vezes as pessoas se sentem também amadas quando recebem presente. E nem sempre é pelo valor do presente. Mas quando a pessoa recebe um presente, o que ela sente? Que a outra pessoa esteve num outro lugar, que lembrou dela lá onde ela estava e procurou uma coisa para agradá-la. Ou seja, ela sente que ela foi lembrada enquanto ela estava em outro lugar. E isso faz com que essa pessoa se sinta realmente amada. Então, a gente precisa identificar. Falta um. Toque físico. Esse é tudo. Como é que eu esqueço desse que eu mais gosto? Né? Gente, imagina um tempo de qualidade com toque físico e palavra de afirmação. Né? Olha, gente, o top das galáxias. Deixa essa casa suja. Pra quê? Tô querendo presente, não. O presente é você, né? Então, toque físico. E isso, para quem gosta, a gente é igual um gato, né? A gente fica esfregando a outra pessoa. E às vezes a outra pessoa não gosta de toque físico, sabe? Fala, gente, mas você preguenta demais. E a pessoa que gosta pensa, como é que não gosta? Né? Como
que não gosta de ficar esfregando. Então, uma percepção que eu tive, teve uma época até que eu fiz uma pesquisa também, perguntando aos meus clientes, quando eu atendia em atendimentos individuais, então eu comecei a perguntar e por um tempo eu fiz essa análise. As pessoas que gostam de dormir abraçadas, embaraçadas, sabe? Né? Então, grande parte das pessoas que gostam de dormir assim, grudado, embaraçado na outra pessoa, são pessoas que foram gêmeas, sabe? Então, eu penso que duas pessoas que foram gêmeas, cujo gêmeo pode ter sobrevivido ou não, muitas vezes a gente sabe que foi gêmeo ou não, vão viver muito bem, né? Porque vão dormir todo embaraçado, vão gostar de toque, né? De ficar se encostando, se esfregando. E isso, porque cada linguagem dessa também tem um porquê, né? Tem um porquê. E aquilo que a gente percebe, nós precisamos analisar e perceber em nós de que maneira eu me sinto amada. E daí, então, a gente pode observar no outro de que maneira o outro se sente amado. E muitas vezes mostrar até o questionário, né? Das perguntinhas para que você identifique. Porque tem muitas coisas que a gente não pensou em fazer porque a gente não pensou que o outro ia gostar. Porque a gente faz para o outro o que você quer que o outro faça para você. E nem sempre a outra pessoa vai fazer o que você quer. Porque ela vai fazer o que ela gosta, o que ela quer receber. Né? Gente, alguém de vocês quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação? Sim. Como saber se um homem está disposto a estar no relacionamento? Bom, eu penso que isso aí só você pode saber se você está disposta. Como saber se ele está disposto? Não tem jeito. Mas se você estiver disposta e aprender o movimento do feminino, você faz ele ficar disposto. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente olha para a carinha de um homem assim, aí a gente pensa assim que quer casar, né? Você pensa, eu quero casar, meu Deus, já estou com 30 anos, meu Deus, já estou com 35, meu Deus, estou com 38, eu quero ser mãe. Jesus, vocês têm que esquecer isso quando vocês vão conquistar um homem. Entende? Então, você olha para um homem assim, esquece isso, porque aquilo que a gente pensa vai lá nele. Entendeu? Então, se você pensa que você quer casar, você fala para o homem assim, ó, eu quero casar. O que vem na cabeça dele? O casamento, a mesma mulher todinha, um monte de menina, aí o menino vai chorar de noite, e ele vai para a escola, ele vai gastar dinheiro, e ele vai para o hospital. Esquece isso, sabe? Aí você faz o homem ficar disposto. Entende? Eu dou o espaço que você precisa. Então, dentro de você, ou seja, vem, aqui é tranquilo, tá tudo certo. Sabe? Não tô nem preocupado com o menino, não. Sabe? Aí você vai trazendo o homem. Sabe? Só de fazer esse movimento para vocês aqui, meu corpo todo arrepia aqui no feminino. Porque você vai... Aí você traz o homem. Aí depois você fura a camisinha. Entendeu? Tem gente que fala... Você sabe por quê? Algumas pessoas podem até ficar bravas comigo, né? Porque eu falo assim, gente... Quem decide se vai ser mãe ou se vai ter filho ou não é a mulher. Até porque depois, se esse papai não quiser, você que vai ser responsável mesmo, né? Então, você tem que trazer o homem e esquecer disso. Olha lá quando eu falei o negócio dos meninos, o tanto que ele riu lá. Ó. Não estou falando sério, não é isso? Você olha no homem e pensa assim, eu quero casar. Aí você não precisa falar para ele não, eu já sei. Fala, vixe, uma coisa ruim dá nele, entendeu? Uma agonia. Isso, a pisca assim, ó, pare, sabe? Então, você olha e fala assim, não, eu só quero ser sua mulher, quero que você seja meu homem. Aí lá dentro de você, você pensa assim, deixa comigo, depois eu furo a camisinha. Mas nesse primeiro momento você não pode pensar nisso, sabe? A gente tem que dar ao outro o que ele quer, nesse caso, sabe? E o que ele precisa, nesse caso não, em todo caso, né? E aí depois você seduz, isso é sedução. Agora tem mulher que fala, não, eu gosto das coisas claras. Gente, que homem que quer uma mulher com a coisa clara?
Né? Não gosto de negócio assim, comigo é assim, tudo claro. Eu já chego para ele e falo, olha. Aí o que ele tá vendo? Tá vendo outro homem ali, pra estar de saia. Entende? Mulher é o movimento, é a sedução, é o escondido. A mulher é representada pela terra e pela lua. A lua tem hora que você vê uma cara dela, o São Jorge tá lá, outra hora não tá não. Então esse é o movimento. Tá? Em janeiro não vou ter tempo não, mas acho que em fevereiro eu vou fazer um workshop pra vocês de mulher de novo, pra vocês casar, pelo amor de Deus. Porque vocês precisam ter filho para pagar nossa providência e nossa previdência. Tá bom? Alguma outra pergunta mais? Certinho, então, gente. Então, agora as constelações não são transmitidas. E obrigada a todos vocês do Facebook, Instagram, de corações conectados.